Então, pessoal, vamos lá então mais a essa videoaula. Então, o site ficou assim, agora a gente vai criar então os cards, né? Onde isso aqui vai ser um card que vai ficar na metade e esse aqui é um outro card que vai ficar aqui na outra metade. Como que a gente faz para fazer dessa maneira? Eu venho aqui no código. Pessoal, aqui eu coloquei principal, aqui eu coloquei main, depois eu coloquei principal. Isso aqui é só questão semântica, né? O div que fica em torno de todos os elementos, né? De basicamente todos os elementos, ele chama principal, certo? Que é o main, né? Então, se alguém falar para vocês em alguma videoaula, ó, coloca main, é que main significa principal, certo? É só nome, né? Eu só fiz essa alteração, ó, vim aqui, ficou do mesmo jeito, é só nome. Lembrando que aqui é só uma identificação do ID, então eu posso colocar qualquer nome, certo? Por padrão a gente coloca o main, certo? Porque esse div aqui, ele tá em todos, né? Em todas as tags. Só não tá na tag de banner aqui, mas isso aqui não importa, né? Já que isso aqui é o nosso banner. O que que acontece, pessoal? Aqui então, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou apertar um Enter. Aqui eu vou fazer um outro div, certo? Ou seja, esse div aqui, ele vai ser o div responsável por container do hardware, né? Então, se eu abrir o div aqui, ó, eu tenho que vir bem aqui, ó. Aqui é o final do hardware. Eu vou apertar um tab, né? O VS Code é muito bom por causa disso. Eu vou apertar um Enter e eu vou colocar o fechamento daquele div lá. Nunca esqueça de fazer isso, ó. Se você abriu uma tag, você já fecha ela, né? Aqui eu não vou colocar um ID, aqui eu vou colocar um atributo chamado cresce, porque essa cresce aqui, ela vai se repetir nas demais, né? No caso vai ter dois cards, então vai ficar repetido. Qual que é a diferença de um ID para uma cresce? É que o ID não se repete e a cresce se repete. Aqui, pessoal, a cresce é o seguinte, ó, eu coloco o ponto e aí eu coloco o nome dela, card, né? E aí eu só dou continuidade no meu código CSS aqui. Eu vou colocar uma cor de fundo, né? Bem fraquinho, um cinza bem claro. Então, EF, EF, EF é um cinza bem fraco. E aí, o que que eu vou fazer, ó? Se eu fizer isso aqui, ó, eu posso vir aqui e veja que aqui em cima já vai estar com card. Essa parte aqui do cinza que tá branco, ela vai ter que ficar na metade, né? Ah, isso aqui é uma outra coisa também. Aqui no main eu não coloquei, né? Mas é bom eu colocar aqui que o main também vai ter a mesma largura de 1000 pixels, né? Se eu tenho a largura de 1000 pixels aqui, então esse meu card para ficar no meio, aí vocês falam, ah, tem que ficar numa largura aí de 500 pixels porque é a metade. Só que aí vamos colocar uma margem de erro de menos 20 pixels. Então 500 pixels menos 20 fica 480 pixels, né? Então uma margem aí de erro, porque senão o float aqui não vai funcionar. Então veja que ele ficou quase na metade, né? Porque até mesmo aí o espacinho que a gente tem aqui, ó. É por isso que eu não posso colocar aí certinho. E agora o que que eu faço? Ó? Eu vou vir aqui na parte do software, eu vou criar um outro div, né? Aqui eu já vou aproveitar e já vou chamar a classe dele também card. Eu vou pegar isso aqui, vou recortar, já vem aqui e dou uma indentação, aperto Enter e colo. Ok. Isso aqui é só prática, pessoal. Ah, mas o senhor digita rápido demais, né? Lógico, desde os meus 15 anos eu digito, né? Então é questão de prática. E tem gente que digita muito mais rápido. Então veja aqui que a gente já tem os dois cards. Como que eu faço para ele flutuar? Então esse card aqui flutuar nesse card aqui. Com isso a gente vai usar aqui no CSS algo chamado float, né? E para fazer isso a gente vai fazer flutuar esse card aqui, a gente vai fazer flutuar ao contrário desse daqui. Um vai para a esquerda e outro vai para a direita, aí fica os dois juntos. Então como que eu faço? Eu venho aqui, crio um ID. Esse ID é chamado de card software, certo? Eu vou copiar isso aqui para mim não vai que eu escrevi errado lá em cima e não funciona. Lembrando, pessoal, esse nome aqui tem que ser o mesmo desse nome aqui, certo? Esse nome aqui é o mesmo desse nome aqui. Ah, por que que esse daqui tem hashtag? É porque esse daqui é o ID. Porque esse daqui tem ponto? Porque esse daqui é a classe.
Por que que esse daqui não tem nada? Porque esse daqui é uma tag, as tags não precisam. Se eu quiser mexer no H1, eu só coloco H1, certo? Se eu quiser mexer no H2, eu posso colocar só H2, né? Lembrando, semanticamente, H1 é o título principal, então eu só tenho H1, o H2, H3, H4, eu posso repetir quantas vezes eu quiser. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Eu gosto de deixar tudo certinho, né? Então, os IDs com os IDs, a cresce com a cresce e as tags com as tags. Aqui, então, eu vou abrir e fechar. Aqui eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar que esse card, ele flutua pro lado direito, certo? E esse daqui, eu vou colocar que ele flutua pro lado esquerdo. Beleza. Então, isso aqui faz flutuar para o lado direito, e isso aqui faz flutuar para o lado esquerdo, né? Salvei isso aqui, venho bem aqui, vamos ver o que acontece. Ficou então do jeito que a gente queria. Só que veja só, isso daqui ó, ficou bem, veja, não tem, né? Ficou bem pequenininho, porque a flutuação ele tira, né, os elementos da ordem correta. Então, o que que eu vou fazer aqui? No main, eu tenho aqui, coloquei que ele é 1000 pixels de largura e vou colocar a altura dele aí de aproximadamente 500 pixels, certo? Vim aqui, vou dar um refresh, beleza. 500 pixels foi muito, né? Esses card aqui também eu vou deixar ele do mesmo tamanho. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer que o card aqui tem uma largura, uma altura, eu acho que é 300 pixels, vai ficar legal, né? Vamos ver aqui, aí, 300 pixels, colou um pouquinho, né? Tan, 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 tan. Vamos colocar aqui 350. Lembrando, toda alteração que eu faço, vem aqui e salvo. Beleza, aumentou um pouquinho mais, ficou legal. Agora, o que que eu posso fazer, pessoal? Eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui no body, eu vou colocar que o tamanho de fonte padrão vai ser 12 pixels, certo? Então, se eu vir aqui, ó, e dou um refresh, ele tudo vai estar conforme aos 12 pixels, certo? Por quê? Porque às vezes tem alguns engraçadinhos que vem aqui e modifica o tamanho da fonte, né? Então, se a gente vir aqui no body e colocar que o padrão vai ser 12 pixels, o restante a gente consegue mudar aqui e não vai ter uma diferenciação de computador para computador. E aí, agora aqui, eu não preciso mais que a cor seja branca, né? A cor pode ser um cinza mais escuro. Vamos ver, C9, C9, C9. Vamos vir aqui, né? Não sou muito bom em ficar lembrando de tonalidade, mas é que a gente faz da seguinte forma. Eu venho aqui, coloco tons. Ixi, já tá mexendo coisa que não deve. Tons de cinza, né? Hexadecimal. Aí a gente pega um tom de cinza que não seja tão claro e que também não seja muito, muito escuro. Então eu posso usar esse tom de cinza aqui, né? 19. Então eu vou colocar aqui, errei, era 19, eu coloquei C9. E aí eu salvo. Feito isso, né? A gente já tem aqui então o nosso site. Veja que aqui, ó, tá começando muito aqui perto, ó. Muito. Como que eu faço para resolver isso? Eu venho aqui no card, coloco o padding, né? Acho que 5 pixels resolve muita vida dos outros aqui, né? Tan, 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 tan. Cadê padding? 5 pixels de... Não, a altura não precisa, né? Só vai precisar do lado esquerdo, vai precisar de baixo, não vai precisar embaixo, então vou colocar 0 e vamos colocar do lado esquerdo, no caso direito, e o esquerdo agora 5 também, né? Lembrando que isso aqui funciona igual um relógio, né? Então é topo, direito, embaixo e esquerdo. Aí. Aqui melhorou um pouquinho, aqui não melhorou muito, né? Depois a gente mexe aqui na margem.
E aí acaba resolvendo. Só deixa eu fazer um outro teste aqui, ó. Vamos colocar 10. Vamos colocar 10 aqui só para ver se vai. Só foi aqui. Provavelmente deve ser porque essa parte aqui ele tá calculando o pixel um pouco errado, né? Se eu só vamos fazer um teste aqui, colocar margem aqui 5px, só para ver como que fica também. Isso mesmo. Tá calculando um pouquinho errado, mas daqui a gente arruma certinho na próxima videoaula.